Estamos de volta com nosso Stories na TV. Estamos aqui com o André Carneiro. A gente está falando, gente, sobre amor próprio, sobre independência emocional. Mas antes, né, de chegar nessa independência, a gente precisa falar esse caminho que é percorrido, né? Dessa falada e tão batida na tecla de dependência emocionais, relacionamentos abusivos, tóxicos, todo esse caminho que a pessoa percorre até enxergar, perceber e se libertar. Né, André? Tem como fazer uma reprogramação, uma ressignificação disso? Tem. Terapias, autoconhecimentos, cursos, tudo que promover o autoconhecimento faz com que você olhe. Porque muitas vezes o que a gente não quer dar de cara com essa realidade. Porque dar de cara com essa realidade, tirar essa venda dos olhos, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que mudar. A gente precisa olhar... Pagar o preço, né? Para isso e mudar. E muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a gente prefere se enganar. Então, processos de autoconhecimento, processos de terapia, processos que envolvem, por exemplo, tratamentos de espiritualidade, esse autoconhecimento. Eu falo o seguinte, gente, tudo que promove autoconhecimento é válido. Por mais que, por exemplo, que eu seja formado em psicologia, seja psicólogo também, eu falo o seguinte, às vezes sofro muitas críticas dos colegas psicólogos. Eu sempre falo o seguinte, qualquer coisa que faça você se conhecer, vale a pena. Faça. Até no YouTube. Eu indico muito para as pessoas do YouTube. Tem muita coisa de graça no YouTube que faz com que você olhe para si. Porque a questão é que a nossa sociedade, aqui falando um pouquinho de economia e de história, desde a época da inserção do capitalismo, o que foi que o capitalismo nos ensinou? Olhar para fora. Eu preciso consumir, eu preciso comprar. Porque eu comprando, eu fazendo fora, eu abasteço dentro. Essa é a ideia, só que na prática não funciona assim. É por isso que a gente está do jeito que está, a humanidade. É por isso que a humanidade está do jeito que está. Porque a gente foi ensinado desde da inserção do capitalismo no nosso mundo, essa ideia de olhar para fora. Tanto é que essa ideia ela é tão vigente, basta olhar para o Instagram e para as redes sociais no geral. Eu falo Instagram, mas tem outras, TikTok, enfim. O outro está sempre melhor do que eu. O palco do outro está sempre melhor que o meu bastidor, porque a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. Mas se a gente for comparar o nosso palco no Instagram com o palco do outro no Instagram, vai estar igual. Mas a gente não consegue fazer isso, porque a gente foi ensinado a olhar para fora. Então, qualquer coisa, seja o tratamento que for, que te coloque para olhar para dentro, vai te ajudar a se libertar dessa independência, ter essa independência emocional. E eu falo que é uma escadinha. A gente começa trabalhando na autoestima daquela pessoa. Depois a gente trabalha o amor próprio. Depois a gente começa a trabalhar o que é que aquela pessoa gosta, o que é que ela quer da vida, como é que ela se percebe. Eu tenho uma colega que fala assim, que também atende muitas mulheres, ela fala assim, tem paciente que ela olha e diz assim, o que é que você gosta de fazer? Não sabe. Não sabe. Não, mas meu marido, mas meu filho, não. Você, o que é que você gosta de fazer? E às vezes eu falo essas coisas, a gente acha muito distante, mas se a gente parar bem para pensar, quantas pessoas a gente conhece ao nosso redor que vivem em função disso? E eu falo muito que nas rodas de mulheres, principalmente quando chega uma faixa etária da nossa vida, que a grande maioria já está casada, ou já foi casada, ou está com filhos, qual é o assunto da mesa? É casa, filhos, né? E aí é onde eu falo que tem que ter o apoio das mulheres entre si, para combinar programas que seja proibido falar sobre homem, maridos, esposos e sobre filhos. E infelizmente o que eu vejo, o que a sociologia traz, é que as mulheres competem uma com a outra. Que definitivamente esse não é o caminho. Pode olhar que a maioria das mulheres se arrumam para estou mais bonita que a Juliana. Juliana vai estar bonita, mas eu vou estar mais bonita do que ela. Entra no local de competição. E aí também deixo aqui a indicação de um livro de uma psicóloga, a Valesca Zanello, que é Prateleira do Amor, que ela faz uma paráfrase, ela faz uma analogia de que as mulheres estão numa prateleira para serem escolhidas pelos homens. Tem a que está na primeira posição e tem a que está na última. E lá no livro ela coloca. É um livro que abre extremamente a mente de mulheres. Que loucura isso, né? A gente vive e viveu muito tempo isso. Até antigamente a questão a mulher tinha que esperar ser convidada pelo homem para dançar, tinha que ser esperada ser escolhida. E como isso fica no nosso subconsciente, às vezes nossa avó viveu isso, né? Mas vai passando aqui essa memória, né?
que são os famosos registros, como a minha mãe registrou, como a minha avó registrou, isso vai sendo passado de geração em geração. E tem uma coisa simples, mas até mesmo o pagamento da conta. Tem mulheres que, se eu sair com um rapaz se eu tiver que pagar minha conta, eu não saio mais. Por quê? Acham ruim, né? E vão lá na internet, nas redes sociais falar. Por quê? E aí, falando muito nesses relacionamentos heteronormativos, mas também isso acontece, Juliana, e eu preciso puxar esse gancho, relacionamentos homoafetivos. 2 homens, 2 mulheres. Podem observar que em qualquer relacionamento homoafetivo, se você conviver com algum, se vocês conviverem com algum, sempre tem um posicionamento, se forem 2 homens, um está no posicionamento mais social da mulher e o outro do homem. Se forem 2 mulheres, da mesma forma. E esses papéis, eles são repetidos. Esse papel social do homem e esse papel social da Também mulher. tem aquele que só paga a conta e o que faz o papel de que deixa pagar. Tem aquele que é cuidado, que cuida da casa. Tem aquele que cuida dos animais, é aquele que trabalha o dia todo. Tem aquele que é mais, usando a terminologia, assim, uma nomenclatura lá do Oriente, o Yin e o Yang. Um que é mais interno, que eu diria um pouco mais feminino, o Yang é aquele mais dominador, mais para fora. Então, quando eu falo de homem e mulher, que eu falei aqui, a gente falou muito, eu também estou falando de relações Energia, né? homoafetivas e relações energéticas, porque... E aí a gente vai para a ideia do seguinte... Aquelas relações em que a mulher é extremamente mais altiva que o homem. Muitas vezes a mulher, numa relação dessa, está sendo tóxica e o homem está sendo, digamos, o abusado. Porque eu coloquei muito aqui como se o homem fosse sempre abusador, mas nem sempre. Tem muitas mulheres aí, viu? Tem mulheres que batem nos homens. Muitas Já vi mulheres. casos. Muitas mulheres que batem nos homens, muitas mulheres que mandam nos homens, muitas mulheres que não aceitam sair dessa posição de dominação. Mas, André, o relacionamento tóxico, ele também ele alterna, uma hora a pessoa é vítima, uma hora é abusador, eles oscilam ou não? Sempre um é a vítima, um é o abusador? Eu compartilho da ideia que, no relacionamento tóxico e abusivo, os 2 são abusadores. Então, André, tu tá dizendo que quando tu se descobriu que era abusado naquela relação, tu também era abusador? Sim. Só que de outra forma. Sempre tem um abusador para fora, aquele, digamos, que é o mais mandão, e tem aquele abusador que é o interno, aquele que é encantador, que vai manipulando com sutilezas. E eu passei por esse posicionamento. E não tenho nenhuma vergonha de assumir, porque eu acho que quando a gente olha para isso, e eu venho aqui dizer que eu consegui me curar disso, eu falo para você que você também consegue. Então, em relacionamento tóxico e abusivo, os 2 são tóxicos, os 2 são abusivos. Uma hora um está na posição de abusador, outra hora na posição de vítima, e esse papel vai intercalando em determinados momentos. Então, por isso que às vezes a pessoa não quer enxergar, né? Porque dói, né? Mudar dói, se transformar dói, sair da zona de conforto dói. E enxergar que você também tem erros, ninguém quer, né? É mais fácil só apontar. E enxergar que você, de uma certa forma, também é tóxico não é fácil. Porque quando a gente se descobre num relacionamento abusivo ou tóxico, a gente sempre quer olhar para o outro como se o outro abusasse da gente. E a gente não quer olhar, mas em que momentos eu também abusei? E isso é uma construção. Falando por mim, pelas pessoas que eu atendo, a gente primeiro descobre que está num relacionamento abusivo. E a gente passa a culpar o outro. E depois a gente para e nessa construção desse autoconhecimento a gente vai trazendo a ideia de que, poxa, eu também abusava. Poxa, eu também fazia algo que não era bacana. E ter a maturidade emocional, porque quando eu falo de independência emocional, eu também falo ter maturidade emocional para lidar com isso, que vem também a questão da inteligência emocional, não é fácil. Não é fácil saber que, de alguma forma, nas relações que eu vivi, seja com quem for, eu também fui abusador. E aí, acho que depois que começa a enxergar e ver que não é fácil, vem a transformação, né? Assim, a pessoa vê um pouco da consciência de vou passar a agir diferente. Eu acredito, Juliana, que a transformação ela vai acontecendo à medida que a gente vai enxergando. Eu acho que existe um momento em que a gente vira uma chave, que foi o que aconteceu comigo, em que eu me percebi numa relação abusiva e fui vendo todas as relações que eu vivia, que de uma certa forma todos os meus núcleos eram abusivos. Trabalho, família, amigos e meu relacionamento afetivo. Eu virei essa chave. Mas, a partir de então, virar essa chave
você vai trabalhando ponto a ponto e evoluindo e transformando ponto a ponto. Eu acho que a partir do momento da descoberta não tem mais uma chave virada. Você vai olhando para as situações e vai dizendo, poxa, aqui também tem uma dependênciazinha. Ixi, aqui também tem. E aí você se pergunta, e eu me pergunto às vezes, quer dizer que a gente passa o resto da vida vigilante de si mesmo? Sim. Porque como eu coloquei no nosso início, a dependência afetiva ela é uma dependência de drogas, de álcool. E se eu me permitir, eu vou viver novamente. A questão é se permitir. Que é aquela ideia mesmo do que eu falo do ciúmes. O ciúmes, se você alimentar o ciúmes, acabou-se. Não tem mais volta, é um caminho sem volta. Né? É um caminho sem volta. Então, a dependência afetiva e emocional, eu falo que, na minha experiência, você passa o resto da sua vida vigilante de si. Porque se você descuidar, você está vivendo relações de dependência. A grande diferença é que hoje você enxerga. É orar e vigiar e constante, né? Todos os dias, todas as horas. Em tudo. Vendo, opa, aqui eu passei da linha, passei do ponto, volta um pouquinho. E é isso. Então as pessoas muitas vezes acreditam que assim, eu me curei da dependência afetiva, me curei da dependência emocional, trabalhei meu amor próprio, trabalhei minha autoestima. E eu vou falar pra vocês uma coisa pra ti, viu? Que autoestima e amor próprio, se você não alimentar também diariamente, você se perde. Era isso que eu ia falar. Era a mesma coisa da construção do amor próprio. Não é algo que adquirir construção da minha autoestima e do amor próprio. Não. É uma constância. Tem que ter a constância, né? Qual a diferença? Que quando eu consigo adquirir a primeira vez, a minha consciência entende que eu consigo de novo se eu perder. É totalmente diferente quando você nunca adquiriu. Mas quando você consegue construir essa autoestima e esse amor próprio, por mais que ao longo do caminho você se perca em algum momento, você sabe que é capaz de conseguir novamente. Que nem quando, por exemplo, a gente se mete em várias dívidas e a gente consegue sair da dívida e a gente percebe que se eu entrar de novo eu consigo sair. Então, se eu perder esse amor próprio, se eu perder essa autoestima, se eu entrar numa relação de dependência emocional afetiva novamente, eu sei que eu vou conseguir sair. Eu sei que vai doer, eu sei que não vai ser fácil, mas eu consigo. André, uma dessas dicas que eu senti sobre a construção do amor próprio é isso, de sair só, de se dar tempo para você mesmo. Agora, só para a gente encerrar aqui o programa, qual seria um pouquinho dessas dicas para essa construção do amor próprio? A construção do amor próprio, eu falo que ela está ligada muito à construção da autoestima, elas andam em paralelo. Então, quando eu vou falar aqui em dicas, eu falo que você vai conseguir trabalhar autoestima e amor próprio. É você sentar, olhar para você no espelho e dizer suas qualidades. É você fazer um caderninho, um bloco de anotação, quando você estiver super bem, falando quão bom você é, para quando você estiver triste, você ir lá ler esse bloco. Boa. É você ter contato com a natureza. É você fazer meditação. Tem tanta meditação no YouTube, meditação de 5 minutos, bota o fone aqui. Tenho certeza que teu dia vai ser outro se você fizer isso. É você entrar em contato com a atividade física. É você tomar um banho de sol. Existem estudos científicos, Juliana, que se você tomar banho de sol de pelo menos 5 a 10 minutos nas 2 primeiras horas que o sol nasceu, você trabalha vários hormônios que dão prazer, que dão felicidade, que dão alegria. Olha isso, gente. Então, fazer esses movimentos vão te ajudar. E para além disso, né, são dicas mais simplórias, trabalhar o autoconhecimento. Procurar processos terapêuticos com pessoas seguras que tragam para você essa possibilidade de você se conhecer. Porque existe uma frase que alguém disse, a verdade vos libertará. Não é a verdade sobre o outro, é a verdade sobre mim. Quando eu me conheço, eu não deixo mais eu ser manipulado, eu não negocio mais os meus valores. Porque as pessoas negociam os valores que elas têm porque elas não sabem os valores que elas têm. Por que elas não sabem? Porque elas não se conhecem. Então, a verdade vos libertará é a sua verdade, o seu autoconhecimento. Então, trabalhar o amor próprio e a autoestima, eles estão lado a lado. Mas eu posso começar de casa, numa atividade física, no olhar no espelho, num me arrumar, numa meditação. E é isso. E é isso, Andrezinho. Obrigada pela tua presença. Amei aqui conversar com você. Muito obrigado. Obrigada pela participação. E aqui a gente encerra História na TV, mas eu te espero no próximo programa, aqui na nossa TV Metrópole, a partir das 9 horas da manhã. Até lá.